Eu disse que a compaixão de Jesus é visível. Então, como as pessoas ao redor do Mestre percebem sua compaixão? Por experiência própria, nós conhecemos bem as expressões faciais que demonstram as emoções e sentimentos humanos. Somos capazes de reconhecer quando alguém está com dor, quando alguém está triste, ou está alegre, com nojo, assustado, com medo e assim por diante. É possível que quem estivesse acompanhando o filho do carpinteiro notasse em suas expressões faciais a alegria, a ternura, o amor, a compaixão, etc. Isso seria tão natural quanto esperado. Mas os evangelistas Mateus, Marcos e Lucas perceberam a compaixão de Jesus mais através dos seus atos do que pelas suas expressões faciais. Podemos confirmar isso pela leitura de algumas passagens nas quais ocorrem o termo ter compaixão ou ser movido por compaixão. Vejamos. Já falei da segunda multiplicação dos pães, quando Jesus disse: tenho compaixão dessa gente. Se voltarmos umas poucas páginas nos evangelhos de Mateus e Marcos, encontramos o Mestre na primeira multiplicação dos pães. Leiamos o que se diz dele nestes textos paralelos. Mateus 14, 14. Quando Jesus saiu do barco, viu a grande multidão, teve compaixão dela e curou os enfermos. Marcos 6, 34. Quando Jesus saiu do barco, viu a grande multidão e teve compaixão dela, pois eram como ovelhas sem pastor. Então, começou a ensinar-lhes muitas coisas. Note agora como são os evangelistas que dizem que Jesus teve compaixão da multidão. Mateus e Marcos concordam nesse detalhe. E Mateus acrescenta: teve compaixão e curou os enfermos. Enquanto Marcos diz: teve compaixão, pois eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar muitas coisas. A percepção dos discípulos da compaixão de Jesus se dá por meio do fluxo das ações do Mestre. É na cura e no ensino que se pode observar realisticamente a compaixão movendo Jesus. Marcos tem um acréscimo muito interessante. Ele registra o motivo da compaixão de Jesus, pois eram como ovelhas sem pastor. Esse detalhe nos faz voltar os olhos para o texto de Mateus 9,36, onde lemos: quando viu as multidões, teve compaixão delas, pois estavam confusas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Ovelhas sem pastor, como a passagem explica, significa que elas estão confusas e desamparadas. Por isso, Marcos diz que o Mestre ensinou muitas coisas à multidão, que estava como ovelhas desgarradas, prestes a cair nas mãos ou nas garras de uma matilha de lobos. Esperava-se que aqueles que eram considerados pastores dessas ovelhas, os escribas, os sacerdotes e as autoridades do povo, cuidassem delas e mostrassem alguma compaixão pelo rebanho. Mas, ao contrário, eles abandonaram a plebe à sua própria sorte. Em se tratando da visibilidade da compaixão de Jesus, ela foi vista de outra forma por alguém que não fazia parte do círculo mais chegado de discípulos. Um pai aflito por conta de ter um filho possesso por um espírito mudo, que atormentava o rapaz desde a infância, vê em Jesus a chance de livrar seu filho dos tormentos infligidos pelo espírito. O pai reconhece em Jesus a sua compaixão e apela para ela com as palavras: tenha compaixão de nós e ajuda-nos, se puder. Marcos 9, 22. O resultado desse reconhecimento por parte do pai é um exorcismo espetacular
que liberta o rapaz das presas do espírito mudo, trazendo-o de volta para uma vida saudável. Respondendo então à pergunta como Jesus se conecta às pessoas através do sentimento de compaixão. A resposta é: ele vai ao encontro dos sofredores, pecadores e outros necessitados. Ele convive com essa gente o tempo todo. Sua reação não é de repulsa, mas de conexão. Ele os acolhe e os socorre, pois é movido por compaixão. O que o Senhor espera que façamos é o mesmo. Que nossa motivação interna de compaixão seja visível em nossos atos concretos de socorro e ajuda.